Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje a nossa aula é sobre leis de Kirchhoff. Na verdade, essas leis são muito úteis para analisar circuitos complexos como esse que a gente vai analisar agora, tá bom? Vou desenhar um circuito aqui que tem geradores e receptores e resistores puros, tá joia? Então aqui eu estou desenhando mais um gerador ou receptor, ele pode se comportar das duas maneiras, isso vai depender de como as correntes circulam nesse circuito. Desenhei aqui mais um gerador ou receptor. O importante é notar que tem ali uma força eletromotriz ou contra-eletromotriz, né? Depende de como o circuito se comporta, e tem resistências internas, tá joia? Antes de começar a análise propriamente dita, vamos dar nomes aos pontos do circuito. Vou chamar esse pontinho aqui de A, esse pontinho de B, esse de C, esse de D, E, por fim, o ponto F. Alguns pontos aqui são especiais. Por exemplo, os pontos C e F, eles são chamados nós. Os pontos C e F são chamados nós. Por quê? Porque são pontos onde 3 ou mais condutores se encontram. Depois dos nós, nós temos os ramos do circuito. Tá joia? Ramos de um circuito são trechos entre dois nós. Por exemplo, o trecho CF. CF é um ramo do circuito. Outro trecho desse circuito que fica entre dois nós, e que a gente chama de ramo, esse trecho aqui, ó, CBAF. E por último, o trecho CDEF. CDEF. Tá bom? Mais um componente do circuito, e o último componente que a gente vai mostrar agora, são as malhas. As malhas do circuito são conjuntos de trechos desse circuito que formam um circuito fechado. Por exemplo, partindo aqui do ponto A. Olha só, partindo do ponto A, eu vou fazer de amarelo, tá bom? Você tem essa malha, ela passa por B, por C, por E e volta no ponto A. Portanto, a malha A, B, C, F, A é uma malha que está discriminada nesse circuito. A próxima malha, C, D, E, F, C de novo. Mais uma malha, C, D, E, F, C. Por fim, essa malha aqui, que parte de A, passa por B, por C, por D, por E e volta em A. A última malha, a malha A, B, D, F, aliás, F não, E, A. Pronto, já sabemos o que são nós de um circuito, o que são ramos e o que são malhas de um circuito. Agora a gente já pode partir para a primeira lei de Kirchhoff. A primeira lei de Kirchhoff é a lei dos nós. Lei dos nós. E ela diz o seguinte, que a soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem daquele nó. Tá joia? Por exemplo, vamos pegar aqui o nó F. Suponha que tem uma corrente entrando aqui, uma corrente I1, e uma corrente I2 que entra, e uma corrente I3 que sai desse circuito. O que a gente pode concluir? Que a soma das correntes que entram, I1 mais I2, é igual à soma das correntes que saem. Nesse caso, a gente só tem I3. Olha esse outro nó, o nó C. Tá vendo? Vamos supor que a gente tem aqui uma corrente I1 saindo do nó, uma corrente I2 saindo desse nó da mesma forma, e uma corrente I3 agora entrando no nó. Tá bom? Agora, qual é a corrente que entra? A corrente que entra é I3. E as correntes que saem? I1 mais I2 são as correntes que saem. Pronto, essa é a lei dos nós. Agora vamos para a segunda lei, a lei das malhas. A lei das malhas. A lei das malhas diz o seguinte, que a soma das tensões dentro de uma malha tem que ser igual a zero. O que isso quer dizer na prática? Vamos pegar essa malha 1 aqui, ó. Se você parte do ponto A e soma todas essas quedas de tensão e aumentos de tensão
nos dispositivos que compõem essa malha, o resultado tem que ser zero. A soma de todas as diferenças de potencial ao longo de uma malha tem que ser igual a zero. Para entender isso melhor, valem algumas convenções. Pronto, vou chamar de convenções. O que você tem que fazer? Primeiro você escolhe um sentido para percorrer a malha. Suponhamos que você escolha o sentido alfa. Pronto, sentido anti-horário para essa malha, para a primeira malha da esquerda. O mesmo sentido anti-horário para a malha da direita. Tá certo? Você tem sempre que escolher esse sentido. Uma vez que você escolheu o sentido, observe o seguinte. Imagine que você encontra um resistor e escolheu esse sentido. Aqui está o resistor e aqui é a corrente que passa no resistor. Qual a diferença de potencial nesse resistor de acordo com essa convenção? Você sabe que o resistor ele representa uma queda de potencial, ou seja, o potencial na esquerda é maior do que o potencial na direita. E quanto vale essa queda? Só lembrar da lei de Ohm, é igual a R vezes I, tá certo? Então a diferença de potencial ali é menos R vezes I. Por quê? Porque tem uma queda. Por outro lado, se você decide inverter o sentido que você segue na malha, no primeiro caso a gente escolheu o sentido horário, agora a gente está escolhendo o sentido anti-horário. Não muda a corrente, não muda o resistor, continua valendo aqui o polo positivo, à direita o polo negativo, mas agora a diferença de potencial que você mede é outra. Percorrendo a malha no sentido anti-horário, você parte de um potencial negativo para um potencial positivo, ou seja, você tem um aumento de potencial, tá certo? A DDP aumenta. E se eu tiver uma força eletromotriz? Aqui é a corrente, a gente sabe que esse é o polo negativo e a direita é o polo positivo. Escolhi o sentido horário. O que acontece com a DDP? Olha só, à esquerda o potencial é menor do que a direita. Então você tem um aumento de potencial igual à força eletromotriz desse gerador, no caso, tá bom? Por outro lado, se você pega a mesma força eletromotriz, a mesma corrente, valem os mesmos polos, mas você inverte o sentido em que percorre a malha. A DDP agora muda de sinal, é negativa, por quê? Porque você parte de um ponto de potencial positivo para um ponto de potencial negativo. Tá bom? Com essas convenções, nós já estamos preparados para resolver os exercícios sobre leis de Kirchhoff, que vocês verão nas próximas aulas. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.